Olá, o tema que eu queria trazer hoje tem a ver com justamente o que aconteceu em algum atendimento meu. É que, como é que a gente identifica as vozes externas que fazem contrapontos com a nossa voz interna? Então, eu queria aqui trazer essa reflexão, como também trazer uma abertura através da minha fala e das coisas que eu trago, para que você possa, dentro de você, achar essas suas vozes, só suas, de mais ninguém. Então, um exemplo que veio assim muito interessante e que eu vou compartilhar porque eu acho que é super pertinente, são situações em que você imagina que você se alimentou durante tempos que você nem sabe, né? Mas que você se alimentou com marmitas prontas, que te deram durante muito tempo. Essas marmitas você não sabia muito bem com que elas eram feitas, com que ingredientes, com nada disso. Mas você se alimentou porque você precisava se alimentar, você precisava se nutrir. Então, assim, elas serviram para que você chegasse até aqui. Mas, de alguma forma, a gente está falando, né, de coisas que foram passadas para a gente, vozes externas que foram passadas. Então você imagina que você se alimentou de crenças, você se alimentou de falas que não eram suas exatamente. Elas te trouxeram até aqui. Então você pode lembrar, cada um vai lembrar aí, se quiser, né? Óbvio, de ditados que foram ditos, de crenças que foram passadas. Primeiro, você tem que trabalhar para depois se divertir. É melhor ser humilde do que do que humilhar o outro. É melhor você ter, de alguma forma, algo que te coloque num lugar que vá ser compartilhado com os outros do que você ser diferenciado, né? Porque senão você vai ser excluído. E muitas outras, né, coisas que vieram subliminares àquilo que a gente se alimentou durante tanto tempo. Essas são as vozes externas que, na verdade, nos trouxeram até aqui. Então, a gente não precisa ficar brigando com elas. A gente só precisa entender que o nosso prato, a nossa marmita original, a gente é que tem que construir, a gente é que tem que colocar lá o temperinho que a gente quer, a gente tem a capacidade de achar dentro da gente o que faz sentido e colocar nessa nossa marmita de agora. A gente tem possibilidade de escolha, mas para isso a gente tem que perceber que a gente se alimentou durante muito tempo de outras marmitas, de outras histórias. Então essas vozes, né, que não tem a ver com a nossa voz interna, com a nossa voz, da nossa essência, elas estão ainda nos nossos corpos emocionais, né, no corpo mental, no corpo espiritual. Então, muito conteúdo está condensado e você está vivendo a partir desses conteúdos. Então, assim, a pergunta para a gente ficar hoje aqui, para a gente poder deixar essa abertura acontecer qual a sua marmita original? Qual é a sua nutrição original? Muitas vezes a gente para o outro aquilo que a gente nem está reconhecendo, mas que a gente faz bem para alguém, a gente se coloca em situações para o outro de uma forma inteira, como se a nossa essência estivesse se comunicando através dessas relações. E muitas vezes você nem percebe que aquele é um conteúdo seu, da sua essência, que está em você, só que você está emprestando para o outro, está dando para o outro. E aí né, o convite é você trazer isso que você é para o outro, para você. Né? Como é que você vai se alimentar, reconhecer primeiro quais são os seus temperos, a sua própria condição de nutrição, e aí depois você se abastecer dela. Né? Se permitir, pelo menos. Mas o primeiro ponto é você saber que
Qual é a marmita que você está se alimentando? É a sua mesmo? Ou é uma marmita que já vem se alimentando a humanidade durante muito tempo? Então, dá essa abertura, dá essa fissura. Se permita ser quem você é em todos os lugares, principalmente dentro de você, no seu corpo físico, na sua existência, só com você. E aí o caminho, a jornada pode mudar.